Nossa República de hoje recebe o senador Carlos Fávaro, do PSD, candidato à reeleição ao Senado por Mato Grosso. Produtor rural, ex-vice-governador, senador e ex-ministro da Agricultura, Fávaro chega à eleição de 2026 como uma das principais lideranças do campo político que sustenta o presidente Lula no estado. Vamos falar de mandato, agricultura, economia, infraestrutura e, sobretudo, de política. A disputa pelo Senado, as alianças construídas em Mato Grosso e o embate que já antecipa o tom desta campanha. Senador Carlos Fávaro, seja muito bem-vindo à nossa República. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado, Mauro. Muito obrigado a todos que nos assistem. É uma honra falar com vocês. Vamos começar conversando de uma coisa que me intriga um pouco, senador. O senhor está chegando ao fim desse seu mandato de senador, o senhor passou a parte importantíssima desse mandato como ministro da Agricultura, que talvez para Mato Grosso, principalmente, é talvez a pasta mais importante que tem no governo federal. E eu queria saber o seguinte, qual que é a principal entrega de Carlos Fávaro que você pode apresentar para o eleitor mato-grossense para justificar mais 8 anos de mandato como senador? Mauro, primeiro dizer que eu trabalhei muito mesmo, e porque eu acredito, e eu não conseguiria, se me permite, não falar de uma principal entrega, porque se eu for olhar então, como ministro da Agricultura, das missões que tive, sem sombra de dúvida, posso ter realizado 3 planos safra de recordes consecutivos, posso ter modernizado o Ministério da Agricultura, informatizado coisas que não tinham, por exemplo, emissão de certificados para exportação, era no papel com carimbo. Imagine isso! Nós estamos em 2026 e ter ainda emissão que demorava 2, 3, 4 dias para circular o processo. Isso são coisas corriqueiras da gestão. Eu acho que foi uma grande conquista ter visitado mais de 70 países, mais de 70 viagens, missões internacionais, onde eu abri 555 novos mercados para os produtos da agropecuária brasileira e deixei uma centena a mais do processo encaminhado. Eu fui proativo. O presidente Lula me pediu que ele ia restabelecer as boas relações diplomáticas e boas relações de amizade e me pediu que eu fosse atrás buscar negócio. Parece até que ele já percebia que nós teríamos uma geopolítica conturbada, tanto com a guerra do Irã com os Estados Unidos, contra a Rússia, contra a Ucrânia, as taxações por parte do governo Trump. Quer dizer, Trump não era presidente quando ele me falou isso, e eu me dediquei muito, foram 555 novos mercados. Veja que a taxação norte-americana para com o Brasil na primeira fase não virou em nada, não atrapalhou nada a nossa vida, ou quase nada. E agora, de novo, eu posso lhe garantir, também não vai atrapalhar quase nada, porque nós não temos um cliente preferencial. O Brasil, Mato Grosso, com certeza, está fora dessa preocupação com taxação dessa segunda vez. Quase fora, muito né? Pouca muito coisa. Pouca coisa. Então, a gente tem. Mas por quê? Por exemplo, eu fui ampliar o comércio. O Brasil não vendia carne suína e bovina para o México. Quem fornecia carne bovina e suína para o México? Estados Unidos. Quando eles taxaram a gente já tinha aberto o mercado do México, nós passamos a vender carne suína e bovina para o México no lugar dos Estados Unidos. Nós abrimos o Vietnã, nós abrimos o mercado e ampliamos todo o Oriente Médio. Isso tudo, olha a indústria mato-grossense de etanol de milho. O Brasil está tendo uma Petrobras aqui no campo, na lavoura de cada produtor, produzindo milho. A gente plantava milho e corria em Brasília buscar prêmio para comercializar. Além de não precisar mais, nós estamos demandando mais do campo. Quando nós assumimos, o governo tinha por mandato 27% de etanol na gasolina. Passou a 30% e agora, semana passada, passou a 32%. Está demandando do campo mais produção de etanol. O efeito colateral seria o excedente de DDG, o coproduto na produção de etanol, que vai abastecer toda a cadeia produtiva das carnes. Sem contar que... Só que eu abri 30 mercados de DDG. O excedente agora está vendendo. Só uma empresa me relatou que já vendeu 650 mil toneladas para a China. Mas não é só para a China, 30 novos mercados de DDG. Então, só para concluir, esse acho que é um grande fato. Mas não é só esse, porque eu não esqueci as minhas origens.
Eu não esqueci a ausência do poder público quando fui um pequeno produtor num assentamento em Lucas do Rio Verde. Eu não poderia perder a oportunidade, sendo ministro da Agricultura, mesmo sabendo que tem um ministério específico, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que era ministro do meu colega Paulo Teixeira, eu pedi licença para o presidente. Por isso eu criei o programa Solo Vivo, de recuperação de áreas degradadas. Por isso eu criei o PROMAC e distribuí máquina para os 142 municípios, quer seja com as prefeituras, mas também com associações, via FETAG, de produtores, para mecanizar, para modernizar. Por isso eu criei rotas de apoio à comercialização de pequenos produtores, tirando o intermediário. E só quem conhece o campo, o pequeno agricultura, sabe a importância que uma máquina tem, né? Na vida de uma família, de uma comunidade, né? Porque é impressionante como faz diferença, né? A mecanização e o perfil de solo. Eu sei que já existia programas que levavam calcário para assentamentos, mas daí o trator que incorporava era um tratorzinho de 75, 100 CV, uma gradiaçãozinha fininha ali, ó. Não, o Solo Vivo incorpora com tecnologia, a mesma usada para quem planta soja, milho e algodão, incorporar com tratores acima de 200 CV, calagem profunda de calcário, de fosfato, com análise de solo feita pelo Instituto Federal de Mato Grosso, com laboratório. Quer dizer, levou a tecnologia, a produção já está acontecendo de forma maravilhosa. Do quê? Do que quiser. E além disso eu trouxe uma Embrapa para a Baixada Cuiabana, vocacionada à pequena propriedade. Nós temos uma Embrapa em Sinop, que está indo muito bem, levando tecnologia, desenvolvendo lá em Sinop para toda a agropecuária brasileira, em especial da Mato Grossense. Agora nós temos uma aqui, que vai dar os passos agora para a fruticultura, para a olericultura, para a piscicultura, um centro de alevinagem, que ali já existia, mas foi reformado, o governo do estado fechou, quando pegou todo aquele terreno, aquela propriedade, reformamos, colocamos tecnologia, está pronto, entregando alevino de graça para a pequena propriedade. Estamos com olericultura, horta já implementada, 5 hectares, desenvolvendo tecnologia adaptada, mas também matando a fome, gerando emprego, e vamos começar a fruticultura. Então eu tenho certeza que esse conjunto de ações são os legados que eu vou prestar conta para a sociedade. Flávio, uma das grandes dificuldades do Brasil inteiro ainda é a questão da logística, né? Nós estamos aqui BR-163, que está a duplicação, nós temos a discussão em torno da 158, ferrogrão, ferrovias e hidrovias. Onde o governo federal, o governo do presidente Lula, do qual o senhor participou de forma muito efetiva ao longo desses anos todos, onde que o governo federal investiu nessa parte em Mato Grosso, que tipo de condições ele criou para melhorar essa perspectiva da logística? Veja, pense comigo. Vamos falar de Cuiabá. O Rodoanel de Cuiabá já estava contratado, delegado ao Estado há quantos anos? É verdade. E estava parada a obra. O Mauro já era governador, que botou obras para acontecer no Estado, a gente reconhece. Por que essa obra não andava? Estava delegado a ele, ao governo do Estado de Mato Grosso. O que aconteceu que agora ela está andando? Não tem coincidência. O governo do presidente Lula veio, colocou essa obra do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, liberou os recursos, agora está andando. A BR-158, todo mundo falava que era importante, o contorno da reserva armada lá de sede. Depois zombaram que a gente entregou os primeiros 12 quilômetros. Por que não estão zombando que já tem mais 20 ficando pronto e tem mais 20 para ficar pronto até o segundo trimestre? O segundo semestre agora vai entregar. Serão 50 quilômetros pronto. Mas antes só no disso, contorno, né? Só no contorno da Armada de Sede. Uhum. Mas é que antes disso tinha que se fazer o licenciamento. Não é passar boiada, é fazer, não precarizar o meio ambiente, que é um grande ativo. Agora tem como fazer certo, e fizemos. Licenciou, contratou a obra, colocou recursos, uma grande empresa, um consórcio de 2 empresas estão tocando a todo vapor. Por que no governo passado não fez nenhum quilômetro? A BR-163, o que aconteceu? O Mauro também era governador, tocando obras aqui, mas a antiga concessionária, não sei, esse time não fazia. E se apresentou para tocar ela pelo governo do Estado de Mato Grosso. Mas o que aconteceu? O Estado, o governo veio, resolveu o passivo, tinha mais de R$1 bilhão em multas por não cumprir o cronograma, a concessionária passada. Governo federal, nosso governo, resolveu, delegou a um outro concessionário, que é a empresa pública do Estado de Mato Grosso, e mais do que isso, já viu fazer obra sem dinheiro? O BNDES liberou de cara mais de R$5,5 bilhões.
e a BR-63 está sendo duplicada. Então, veja como que é um governo que ajudou muito o estado de Mato Grosso. Aqui, no governo passado, não teve nenhuma casa, saindo de infraestrutura, estou falando, nem Minha Casa Minha Vida teve no governo passado. Já são mais de 40 mil unidades, 30 mil entregues e mais de 10 mil contratadas em execução. O que aconteceu de diferente? Não é um governo que veio colocar de volta Minha Casa Minha Vida no centro da política pública e ter a parceria do Estado, dos municípios, mais de 90 mil reais de subvenção para cada casa por parte do governo federal, além da faixa zero, que é casa sem custo para as famílias mais carentes. Senador, essa questão dos investimentos e tal tem uma dificuldade enorme. Parece que tanto o governo do Estado quanto muitas das prefeituras que participam do programa Minha Casa Minha Vida acabam inventando outro nome, acabam tentando esconder a participação do governo federal nesse processo. É uma questão política? É um problema ideológico? O que acontece com isso? É político, mano, é político. E assim, não tem como no Estado, a máquina do Estado, a comunicação, a contratação da comunicação, das propagandas estaduais, trocou de nome e é o que aparece. Quando eu vou reverberar aqui, Minha Casa Minha Vida, eu tenho um universo pequeno para reverberar isso. Mas por que o governo federal não investe também na comunicação? Mas você viu também, mas tem que olhar o Estado todo, é diferente com um Estado concentrado. Você pode ter certeza que num Estado aliado, se você pegar Pernambuco, na Bahia, você vai encontrar o Minha Casa Minha Vida a todo vapor. O VLT lá da Bahia, todo mundo reconhece o esforço do governo federal, no PAC, junto com o governo do Estado da Bahia, para que eles tenham o VLT, que era nosso aqui, e foi fechado, desligado, estava 85% pronto, e agora ficou para BRT. O que é BRT? Você que está nos assistindo, BRT é ônibus. O trabalhador de Mato Grosso, de Cuiabá e de Vargem Grande vai continuar com o transporte coletivo no ônibus. Só vai mudar o lugar da canaleta. De vez de ser na beira da rua, vai ser no centro do canteiro. Foi escolhas. Agora, aonde a parceria entre o governo do Estado e o governo federal, a comunicação já veio todo esse tempo acontecendo. Mas nós vamos viver um momento agora, nas eleições, onde zerou. A comunicação do Estado não pode mais acontecer. E todo mundo tem tempo igual à televisão. E as pessoas vão prestar conta do que fizeram. Nós vamos prestar conta. Deixaram de fazer. E do que deixaram de fazer. E agora impede de igualdade. E aí a população de Mato Grosso vai conhecer certo o que o nosso governo fez. O que o nosso mandato fez para o bem do Mato Grosso. Para a gente encerrar esse bloco, eu queria só colocar uma questão que está preocupando muito hoje, principalmente o produtor mato-grossense. Juros altos, endividamento, aumento de custo, o risco climático que está muito evidente. Verdade. E há uma expectativa muito temor em relação a essas questões, né? A gente tem aí algo em torno de 20% de produtores que estão numa situação dificílima de endividamento. Qual que vai ser a resposta do governo federal para isso? Porque, assim, o plano safra é grande, então a gente sabe que safra exige garantia, exige uma série de situações que, às vezes, nem todo mundo tem a condição de acessar. É verdade. Na verdade, por mais que seja valores recorde, às vezes a limitação. Você sabe o efeito colateral? O plano safra, basicamente, são duas políticas públicas. Uma regulatória, o governo, através do Conselho Monetário Nacional, determina que X% do depósito à vista, da poupança e das LCAs sejam utilizados para financiar a agropecuária brasileira. Esse é um cabo de guerra. Lá concorre, no depósito à vista, na poupança, a construção civil, a indústria, a habitação, a infraestrutura. Todo mundo quer ser financiado pelo recurso do depósito à vista, que é um recurso de todos nós que está depositado na conta corrente, no sistema financeiro, que não custa nada. Então é um dinheiro muito barato. Mas todo mundo puxa para pegar isso. Para a gente fazer plano safra recorde, foi a decisão pessoal do presidente Lula que me apoiou em aumentar o direcionamento. E depois, a segunda política pública é a de equalização das taxas de juros, que estão muito altas. É um absurdo. Nós estamos pelo terceiro ano consecutivo, estamos no quarto ano, com a inflação abaixo de 5%, 4,5%, 4 e poucos por cento ao ano, e ter taxa básica de 14, 15. Não tem cabimento, isso custa muito caro para equalizar. Feito isso, a gente ainda assim conseguiu fazer os planos safra recorde. Só para comparar, os 4 anos do governo anterior, o total dos planos safra foram 700 bilhões de reais em números redondos. O nosso,
4 planos safra, 3 que eu lancei, mais agora o ministro André de Paulo, aproxima-se algo em torno de 2 trilhões de reais. É muito dinheiro. É um aumento do direcionamento. E aí o efeito colateral, em função do endividamento, de uma onda de recuperações judiciais, da baixa margem de lucro dos produtores, o mercado fica assustado e não quer emprestar. Mas sabe qual é o efeito colateral, Mauro? Como a primeira política pública é obrigatória, ela é mandatária, você tem que emprestar 33% do depósito à vista para a agropecuária, 57% da poupança e 75% das LCAs. O banco é obrigado, senão ele toma sanções, punições. Ele procura alguém que é AAA, que está numa condição muito favorável, que tem dinheiro aplicado, que não está devendo nada, que tem garantia, que tem tudo, e fala assim, leva o dinheiro, inclusive com a minha margem de lucro eu tiro o juro que eu ia ser meu spread, abaixo do que o plano safra. Eu ouço dizer produtores que pegam recurso do plano safra a 5% ao ano, para que a instituição financeira cumpra a sua obrigação legal de emprestar. Então, e não empreste para quem está precisando de verdade. Por isso, o nosso governo agora... Isso é gravíssimo, né? Mas eu estou sendo sincero, mas o governo é sensível a isso. Por isso, o ano passado fez uma renegociação de 12 bilhões, mais de 12,8 bilhões de reais, que não se mostrou suficiente, e agora saiu uma nova medida provisória, renegociando algo que vai ser em torno de 45 bilhões de reais do endividamento dos produtores, com 2 anos de carência e mais 8 anos para amortizar. Porque quando esse produtor renegociar a dívida dele, que está 100% vencida, ele passa a ficar adimplente de novo. E aí ele pode pegar o plano safra, aí ele vai ter 2 anos para colher, se capitalizar e depois começar a pagar. Já foi feito lá em 2006, 2008, no governo do presidente Lula, e está sendo feito agora, e a gente tem que ficar muito atento para resgatar, para trazer de volta todos esses produtores ao plano safra. Senador, a gente vai dar uma folguinha aqui. Deixa eu te falar uma coisa importante. Nem toda violência é visível. Muitas começam com o controle, com o isolamento, com o medo constante, bem antes do primeiro empurrão, primeiro apertão, primeiro tapa. E o mais preocupante é que os primeiros sinais ainda são ignorados. A gente precisa compreender que comportamentos violentos, agressivos e possessivos não surgem do nada. Eles são aprendidos, reproduzidos e naturalizados desde cedo. Por isso, preste atenção aos sinais. Ciúme excessivo não é prova de amor. Controle não é cuidado. Afastar você da família e amigos não é proteção. Tudo isso pode ser o começo de uma violência que tende a crescer com o tempo. Você não está sozinha. É possível romper esse ciclo e recomeçar com respeito, liberdade e segurança. Em Mato Grosso, vítima tem voz e agressor tem rosto. Saiba reconhecer os sinais. Acredite em você mesmo. Procure ajuda. Denuncie. Disque 180. Acredite antes que vire silêncio. Governo de Mato Grosso. A gente vai para o intervalo e volta num instante só. Não saia daí. Nossa República está de volta esta semana conversando com o senador Carlos Fávaro, candidato à reeleição, e a gente está falando um pouquinho sobre a vivência dele lá no Ministério da Agricultura, e eu estou questionando coisas que me deixam sempre muito intrigado. Por exemplo, nós temos agora essa ameaça desse super El Niño, essa perspectiva de passar um momento de dificuldade, com uma estiagem muito grande, com uma indefinição em relação às chuvas, o período de plantio, sem contar isso, tem ainda a questão dos incêndios, das queimadas, do que é normalmente decorrente dessa situação de calor extremo, de clima extremo. E uma das queixas que a gente já começa a ouvir é que não há uma participação efetiva do governo federal, por exemplo, na prevenção aos incêndios do Pantanal, como aconteceu na tragédia lá de 2024, e assim por diante. Quer dizer, que há uma certa paralisia, né, enquanto o Estado aqui está carregando, enfim, se organizando para isso. Deixa eu dar informação, como é que isso está andando no governo federal? O Fundo Clima, que fica lá no Ministério do Meio Ambiente, sofreu uma grande injeção de recursos
Depois daquela tragédia dos incêndios gravíssimos que tivemos no Pantanal, que ainda foi no governo passado, mas aí durante o nosso governo, no Mato Grosso do Sul, foi mais grave que aqui, teve também uma grande tragédia lá. E ele recebeu grandes apoios de recursos para poder ajudar neste combate. Eu acho que tudo começa pela prevenção. Nós temos que estruturar os incêndios quando ele começa pequeno. Nós temos que levar a consciência. O brigadista tem que estar lá dentro do Pantanal, brigadista civil, com apoio governamental, com estrutura de aviões. Eu, por exemplo, fui autor do projeto de lei e que virou lei. Agora é uma lei que permite que os aviões agrícolas do combate às pragas sejam utilizados também no combate a incêndio. Porque, na verdade, são os mesmos, você sabia? Normalmente são os AirTracs. São aviões de grande potência, com tanques de 2 ou 3 mil litros, que fazem a pulverização agrícola. E mais, você cria uma atividade econômica complementar para os proprietários desse avião, porque normalmente, nesse período de seca, não tem lavoura, não tem cultura para combater praga. Ele está no chão, fazendo revisão, e os pilotos de férias, e o avião parado. Se você criar a possibilidade, e foi feito isso por lei, você aumenta a frota. Mato Grosso é a maior frota de aviões agrícolas do Brasil e a segunda maior do mundo. Só atrás dos Estados Unidos. Porque aqui são grandes áreas, precisa de aviões para combater as pragas no período da lavoura, que seja do algodão, da soja, do milho, mas que no período da seca ficam parados. E aí eu apresentei o projeto de lei, foi aprovado junto com meus colegas congressistas da Câmara e do Senado e foi sancionado. Hoje é lei. Então hoje, o Poder Público Municipal, o Fundo Clima, o Poder Público Estadual, o Fundo Clima... Tem como contratar. Pode contratar uma aeronave dessa para combater incêndio. E isso vai facilitar a ação governamental. Por exemplo, eu tenho conhecimento que o Corpo de Bombeiros de Mato Grosso tem 2 AirTracs, 2 aviões de combate. Precisa contratar mais. Ou pedir socorro para outros estados, do Corpo de Bombeiros dos estados. Agora não. Nós temos centenas de aviões desses aqui. Basta... Pode ser utilizado, aciona, mas aí vai depender do governo do governo federal ou do estado. O governo federal pode contratar através do Fundo Clima. Mas agora está regulamentado, tem lei, pode contratar. E aí você monta o abastecimento de água rápido, aquelas piscinas infláveis, cheias de água, perto de um rio, uma pista de pouso, e aí rapidamente, onde tinha 2 trabalhando, passa a ter 10, 20 aviões trabalhando, e as brigadas por baixo, combatendo, fazendo um serviço de rescaldo. Então, há sim uma melhora. A população vai começar a perceber isso. Vamos começar falando um pouquinho da questão política e ideológica. E eu quero fazer 2 perguntas de uma. A primeira é que, claro, todo mundo percebe que tem uma indisposição, né, parcela do agronegócio com o governo Lula. Essa coisa do antipetismo. Né? E que é um antipetismo que atinge a todos os partidos de esquerda, de centro-esquerda, né, por conta disso. O senhor é produtor rural, o senhor foi ministro do Lula. Concorda que existe essa resistência? Ela pode ser vendida? Né? Que a impressão que eu tenho é que essa posição sua como ministro é um pouco incomum, porque ela acaba trabalhando, quer dizer, deveria há uma expectativa nesse sentido, de servir como uma ponte, como uma interlocução entre o agro e o governo Lula. Isso acontece de verdade? Já nós conseguimos quebrar boa parte dessa resistência, mas é fato. E é uma questão ideológica. E a gente tem que respeitar. Nós vivemos numa democracia e tem pessoas que são de direita e pessoas que são de esquerda. Quem é de direita não gosta de quem é de esquerda. Desde que não falte com o respeito, a gente não pode concordar com a intolerância, com o desrespeito. Cabe ao outro lado a mostrar o convencimento, dizer, olha, eu sei que você não gosta do meu modelo de fazer política, mas eu quero te prestar conta do que fiz. E eu venho fazendo isso e venho ganhando adesões. Por exemplo, Mato Grosso está uma verdadeira revolução energética e de alimentos. Nós trouxemos a Petrobras das plataformas de petróleo lá do oceano para dentro das propriedades. Ao aumentar a mistura de etanol, de milho, todo o etanol na gasolina, o etanol de milho tomou espaço. E era 27% de mistura, foi a 30% e agora 32%. Está demandando etanol. E esse etanol está vindo do campo. E eu chego para o produtor e falo assim, você lembra quando eu plantava milho?
A gente acabava de plantar em fevereiro, eu já ia em Brasília buscar prêmio para apoiar a comercialização, porque não pagava conta, abaixo do preço mínimo. Hoje não existe mais isso. Nós temos demanda para comprar milho. Não precisa nem exportar, né? Tá e aqui. aí o DDG começou a virar um excesso de DDG, que vai fazer ração, vai fazer carne, vai fazer frango, suínos e bovinos. Mas começou a ter excesso de DDG. Aí eu vou lá e abri 30 novos mercados para o DDG e estamos vendendo com o produto. Então, assim, o que aconteceu? A cadeia produtiva do milho se arrumou aqui e está em franca evolução. Mas esses fatos. E aí eu levo isso para o produtor, são um mundo real. Se ele tem até a ideologia e fala, olha, é verdade. Começa a raciocinar. Começa a pensar fora que olha, da o paixão. governo não é contra você. Veja, a mesma história para o biodiesel. Quando nós assumimos o governo, no governo passado, o Paulo Guedes reduziu a mistura do biodiesel, que estava em B12, para B10. 10% de biodiesel ao diesel. Sabe qual a principal matéria-prima para fazer biodiesel? Óleo de soja. E a outra gordura bovina, sebo dos bovinos e suínos. Ele tinha retrocedido para B10. No nosso governo, nós levamos para B15 e já está pronto, terminando o estudo, para levar para B17. Mas só que o B15 que está hoje é 50% a mais de demanda de óleo de soja. Então, quer dizer, muda o jeito de fazer, tem que esmagar mais soja aqui, fortalece a agroindústria de esmagamento, aí sobra farelo de soja para fazer mais ração, de novo, para frango, para suíno, para ave, para poder baratear o alimento interno e exportar farelo. E mais importante que isso, nesta guerra Irã e Estados Unidos, onde o petróleo disparou de preço e o Brasil ainda importa diesel, está precisando importar 15% menos, porque o biodiesel está substituindo. Trouxe para dentro do campo a Petrobras. Quando você explica isso para um produtor, em sã consciência, não mexendo na ideologia, ele concorda. Então, eu acho que a gente conseguiu avançar. Tem um fator que me parece interessante, ao fazer isso também estimula a agroindústria no campo. Né? Mas Quer claro! dizer, vamos fazer mais usinas de Mas biodiesel. quantas você está vendo acontecer aqui? Mato Grosso não vai ter, Mauro, a industrialização que a gente tanto quer para o nosso estado, não vai ser uma indústria automobilística, não. É a indústria do campo, da verticalização do que se produz no campo. E eu digo a você, já avançou bastante. E é muita coisa, né? Tantas plantas frigoríficas. Tantas plantas frigoríficas, e nós ampliamos a venda de carne bovina para todo mundo. Olha já as plantas frigoríficas de aves e suínos, já estamos verticalizando aqui. E já estamos... Você sabia que aqui em Várzea Grande tem um frigorífico aqui do outro lado da ponte, que ele é exclusivo produtor de hambúrguer para o McDonald's, esta marca. Ele é o único do Brasil. E ele tem 2 plantas frigoríficas, uma no estado de São Paulo e uma aqui. 70% do hambúrguer que você come, todo brasileiro comer, 70% sai daqui da Várzea Grande. Sai da Várzea Grande. Essa é a nossa indústria, sai embaladinho, na caixa, gerando emprego. E os outros 30% de outra planta desse grupo. Essa é a nossa indústria. É aqui que está verticalizando. Mas nós temos um desafio ainda. Nós produzimos 70% do algodão brasileiro. E pouco se fez na industrialização. Nós temos que crescer na verticalização do algodão. Com mais fiações. Nós já temos algumas fiações, tem que ser muito mais. Nós não temos tinturaria. E o que falta? Precisa criar um programa como foi feito no etanol, como foi feito no biodiesel, como foi feito nas carnes, aumentar a demanda, criar um programa, mas eu estou convicto que a gente vai conseguir fazer isso também. A Associação Mato Grossense de Produtores de Algodão está consciente dessa necessidade. Nós temos o apoio dele, da AMPA. O Schenck, que é meu suplente, já foi presidente da AMPA e ele também sonha com isso. E a gente vai trabalhar com isso para verticalizar o algodão. E aí, milho está verticalizado, soja está verticalizado, carne está verticalizado, já não é mais um abate para vender carcaça, nós estamos vendendo nuggets, nós estamos vendendo hambúrguer, nós estamos vendendo almôndegas produzidas aqui. Verticalizou, agregou valor. E agora nós temos que fazer isso também com o algodão. E essa é uma cadeia interessante. Nós temos duas cadeias que eu acho muito... Apesar da indústria de carne, por exemplo, ser forte, está se fortalecendo, vem crescendo com plantas frigoríficas cada vez mais. E plantas assim, que industrializam a carne, né? Que não é só vender carcaça. Não é vender carcaça para cortar no açougue o bife, não. É verticalizando, botando na caixinha. Me tira uma dúvida que para mim é um mistério. E por que a indústria calçadista não se beneficia do nosso cultura, que é um produto desse mesmo boi que fornece a carne para agregar? Nós temos que agregar. Nós temos grandes indústrias. E eu vou dizer para você, não é só calçadista.
cadeia do couro ela tem um desdobramento gigante. Por exemplo, as gelatinas. A gelatina ela é toda feita da gordura da creatina que está colada no couro. Além disso, o couro, uma boa parte é para calçadista, mas tem uma outra parte muito importante para automobilística, para banco de carro, para painel de carro, para forro de porta. Tem outra grande indústria ainda, que é a indústria moveleira, para móveis, para sofá, para poltrona de couro. Então, veja, Mato Grosso tem um espaço ainda para verticalizar a indústria do couro, que ainda não está bem estabelecido, mas você tem razão. O que está faltando para isso? Porque eu vou só pegar um exemplo. A região da Grande Casas, que é uma região que é a maior produtora, tem o maior rebanho do estado, né? Da região do oeste e tal. Não tem costume, quer dizer, não tem frigorífico, tem coisas muito pequenas. Pequenos costumes, é isso. E a gente tem a zona, nós temos lá a ZPE, isso mesmo. Né? Nós temos que poderia estar tendo uma indústria. É o incentivo, mas não se trata de incentivo fiscal. Não é só incentivo fiscal, até porque a partir da reforma tributária o incentivo que precisa? É o incentivo na demanda, é a infraestrutura logística, é a qualificação, é o treinamento da mão de obra. É isso que vai atrair. É isso que fez muita. Acabei de dizer para você, o etanol de milho saiu de 27% para 32% na mistura, obrigatoriamente. Demandou etanol. Quem dá conta de fazer? Opa, eu monto mais uma usina de etanol de milho. Aí vem o efeito colateral, sobra DDG, que é o coproduto, né, que é para fazer ração. Aí vou vender no mercado internacional. Então é fazer o ajuste da cadeia. Não é, como o governo não pode demandar, eu vou comprar couro para fazer banco de carro, é fazer o seguinte, eu vou estruturar a cadeia. Eu vou fortalecer a infraestrutura logística para que vocês sejam mais competitivos. Eu vou treinar a gente. Por exemplo, um braço da ferrovia Cuiabá-Cáceres. Isso, ou perfeitamente. Região Oeste. Isso daria uma outra possibilidade. Um escoamento via barcaça a partir de um porto em Cáceres para ligar com todo o Mercosul. Pois é. Mas tem um processo, né? É um processo lento, né? Eu não sei se é tão lento. Veja, há quantos anos atrás... Naquilo que diz respeito à produção agrícola, parece que voa mais rápido. Mas quando você passa para a industrialização... E olha que nós temos o maior rebanho do país, 33 milhões de cabeças de Eu era vice-governador e acumulava o cargo de secretário do Meio Ambiente. E foi ali por 2016, 2017, a primeira usina de etanol exclusivamente de milho. Já tinha uma ou duas aqui no estado, que ela era uma usina de etanol de cana-de-açúcar e que também, que chamavam usina Flex, ia fazer etanol à base de milho. Já tinha uma ou duas incipientes, mas já tinha. A primeira exclusivamente de etanol de milho, que se instalou lá em Sinop, e hoje é a maior do mundo, entrou com o projeto de licenciamento na Secretaria do Meio Ambiente. E os técnicos nunca tinham visto aquilo, porque as outras que tinham, ela fazia de milho e de cana-de-açúcar. Portanto, o rito de licenciamento era de uma usina de cana-de-açúcar, que tem vinhaça, por exemplo, que tem resíduos para o meio ambiente. E não tinha um rito para licenciar. E eles queriam entregar o rito de cana-de-açúcar. Aí eu chamei os técnicos, não tem vinhaça, não tem dejeto, não tem dejeto. E aí criamos, o Estado se apresentar, não, vou fazer um rito simplificado. E olha o resultado. Mas isso eu estou dizendo, era 2016 para 2017. Em 10 anos, o Mato Grosso é o maior produtor brasileiro e já tem a maior indústria de etanol de milho do mundo. Em 10 anos essa cadeia se organizou. Então, se a gente começar a cadeia produtiva do couro, ter ações como essa, governamentais, para simplificar e dar atrativo e trazer empresários que venham conectar a produção do couro. Eu estou vendendo esse couro aqui para uma indústria moveleira de tal estado. Trazer ele para cá, treinar a mão de obra, chamar o sistema S, organizar a logística. O Estado, seu indutor desse crescimento, mas se não tiver a participação firme do Estado com o projeto, não funciona. Precisa um hub logístico. Organizar a conversação. Precisa. É igual da confecção. Mas eu estou aqui exemplificando que já deu certo para verticalizar milho, já deu certo para verticalizar as carnes, já deu certo para verticalizar a soja, e agora nós temos que fazer desdobramento da carne e o algodão. O couro, a carne já está verticalizada. O couro tem que verticalizar também. Agora vamos falar de um assunto muito sério. Os casos de dengue continuam sendo uma grande preocupação. Mas a gente pode mudar isso
se cada um fizer a sua parte. Coloque areia nos pratinhos das plantas, elimine todos os focos de água parada, sendo limpa ou suja, seja em garrafas, calhas, potes, e mantenha limpas as caixas d'água e piscina. É sempre bom lembrar de cuidar da nossa casa, do nosso quintal e da nossa rua. E se você sentir algum sintoma, como febre alta, dor no corpo, dor ao mexer os olhos, manchas vermelhas na pele, náusea ou vômito, procure imediatamente o serviço de saúde mais próximo e não se automedique. Com todo mundo cuidando e se prevenindo, a gente consegue cancelar a dengue de vez. Esse é um alerta do governo de Mato Grosso. Nós estamos indo para um intervalo. Eu conto com você daqui a pouquinho, que eu volto já já. Não saia daí. Nossa República está de volta essa semana conversando com o senador Carlos Fávaro, candidato à reeleição, ex-ministro da Agricultura, ex-vice-governador de Mato Grosso. Enfim, tem uma vida pública extensa, produtiva, reconhecida, né? E está aí buscando mais uma vez o voto, né? do cidadão mato-grossense. E aí a gente está falando muito da questão econômica e eu queria falar um pouquinho da questão política. Como é que o senhor vê o processo eleitoral desse ano? O senhor representa o campo progressista, representa a centro-esquerda brasileira, se uniu a esses partidos, são 8 partidos. Aliás, é impressionante como geralmente a gente tem muito problema na formalização de uma unidade, e dessa vez parece que todos os partidos, PT, todos os partidos que participam da federação e dessa frente de partidos, se resolveu. Tem até suplente de direita na sua chapa? Como é que é isso? Você sabe que nós nos esforçamos muito. Pelo que me consta, né, eu não fui buscar a fundo esse detalhe, mas parece que desde 1994 todo o campo progressista não tinha ido unido em uma eleição. Sempre tinha uma divergência, esse partido não está, não coligou, tem candidatura própria. Nós conseguimos, fruto de muito diálogo, fruto de muita determinação, de buscar convergir o que é maior, que é a retomada dos programas sociais, do desenvolvimento econômico de forma sustentável, aparando as arestas e pedindo para todo mundo deixar de lado os projetos pessoais. E nós conseguimos, com muito sucesso. Veja que, diante do que você está dizendo, eu vejo uma eleição muito confusa aqui em Mato Grosso. Cada hora uma notícia, cada hora uma confusão, e monta essa chapa, tira esse nome, traz esse nome, e muda esse... E é normal, né? Até certo ponto, olha, nós vamos coligar aqui, daqui um pouco está coligado ali. Toda eleição é um pouco isso. Essa eu estou vendo um pouco mais tumultuado. Diferente no nosso campo. No nosso campo está tudo muito bem arrumado, nós temos as chapas de Senado feitas, com suplentes já escolhidos, já tudo entregue para o TRE validar e fornecer o CNPJ. A nossa candidata ao governo, a doutora Natasha, com a escolha do Diogo, que é o vice, também já homologado. As nossas chapas de proporcionais completinha, com os 9 nomes cada chapa de federais, os 25 nomes de estaduais, respeitando a proporcionalidade de mulher. Quer dizer, está tudo bem arrumadinho, a gente está pronto para entrar para o debate, para prestar conta, para ouvir as demandas da sociedade, e eu percebo que isso vai fazer um grande diferencial. Enquanto as outras chapas precisam ficar se arranjando ainda durante o período eleitoral, dando explicações, e por que trocou, e por que isso, por que aquilo, nós estamos conversando com a sociedade. Isso vai facilitar o resultado e nós teremos uma eleição vitoriosa, eu não tenho dúvida disso. Alguns fatos têm modificado. O senhor citou exemplo, a disputa, por exemplo, do Senado vai ser apertadíssima, né? Eu acho que talvez seja até mais disputada que a própria eleição para o governo do Estado. Mas apertada, não sei, mais acirrada, né? Porque nós temos nomes de peso da política estadual, todos eles disputando as 2 vagas, né? E além do que a eleição de 2 vagas sempre é uma caixinha de surpresa, como se diz no futebol, né? Porque sempre tem uma variação que às vezes não é percebida, né?
e o empoderável acaba acontecendo. Como é que o senhor vê essa eleição para o Senado? Quer dizer, considerando os seus adversários, né, até mesmo o seu aliado adversário, que é o ex-governador, ex-senador Pedro Táxi, que está na mesma frente. Aliás, o senhor conseguiu harmonizar isso com ele. Quer dizer, havia um... Eu não cultivei inimigo. Eu posso ter adversários, e tenho, né? Uns mais acirrados, outros menos, mas inimigo nenhum. Ninguém pode falar que é inimigo do Carlos Fávaro. Pode não gostar de mim, e mas vai conseguir fazer não. campanha junto? Eu acho que assim, a campanha vai mostrar como vai ser o desenrolar. Mas o mais importante disso é que não tem eleição fácil mesmo. Eu discordo um pouquinho só da sua percepção, é que as outras eleições também foram muito difíceis para o Senado. Eu disputei duas. Todas elas, as duas que eu disputei, 11 candidaturas. E agora, pelo que eu estou ouvindo dizer, serão 10 candidaturas. 9 ou 10. 8 já consolidadas. Quando eu disputei uma eleição, por exemplo, tinha lá Jaime Campos, ex-governador, ex-senador, e foi eleito. Tinha lá Nilson Leitão, 2 vezes prefeito de Sinop, 2 ou 3 vezes deputado federal, 2 ou 3 vezes deputado estadual, uma liderança inconteste. Com um acesso absurdo com o governo, e com o governo de estado da época, né? Adilton Saquete, ex-prefeito de Rondonópolis, deputado federal, compadre de Blair Maggi, que o apoiou, uma liderança inconteste. Aí tinha eu, tinha Selma Arruda, tinha procurador Mauro, tinha etc. Uma eleição dificílima, para 2 vagas. Aí apareceu o Selma Arruda, na onda bolsonarista, passou todo mundo, virou o primeiro, e o Jaime foi o segundo colocado, e eu cheguei a 0,5% atrás dele. 0,5%. Não tem eleição fácil. Aí veio os erros que ela cometeu, ela foi cassada, eleição suplementar. 11 candidatos de novo. 11 candidatos. Aí tinha, além do... Mas era candidato em uma vaga só. Uma vaga só, veja só. E aí tinha o Nilson Leitão, aí Medeiros, procurador Mauro, Pedro Táxi. Que eleição fácil é essa? A própria Coronel Fernanda, que foi abençoada pelo bolsonarismo, pelo Bolsonaro, de novo, Coronel Fernando, que chegou em segundo lugar. Então, não tem eleição fácil, nunca vai ter. Agora é uma eleição difícil de novo, deve ser 10 candidatos, vários aí, 4, 5 ou 6 com grande potencial. Nós vamos trabalhar. Nessa medida que eu estou falando. Nós temos pelo menos 4 ou 5 candidatos com potencial muito grande de votos. É verdade. O ex-governador Mauro Mendes, apesar desta operação da Polícia Federal, continua sendo nome forte. Claro, não sabemos ainda, claro que vai ter consequências, mas a gente não sabe ainda. Forte. Janaína Riva, que é uma liderança muito forte, consolidada no Estado, quer dizer, a gente vê pelas pesquisas em algo... Né, o senhor, que tem um nome fortíssimo também, representa um nicho importante do eleitorado, pelo menos algo em torno de 30% dos votos. Perfeito. E aí, José Medeiros representa o outro lado, e tem vários mandatos, é um nome muito forte. Pedro Táxi também Pedro Táxi, ex-governador, ex-senador. E ele tem um legado do Senado importante. Então, não tem eleição fácil. Não tem. Sabe quem ganha com isso? Sabe quem ganha com isso? Já ganhou, o eleitor. É verdade, tem uma gama de opções, ele vai olhar a vida pregressa, vai ver o que trabalhou, o que fez, vai entender as propostas também, o que cada um pensa do futuro, como será senador. Então, eu acho que é ótimo para a democracia e eu estou muito animado, porque eu montei uma estratégia. E essa estratégia está indo muito bem e eu estou confiante que uma das 2 vagas eu vou conquistar. Eu não vou pedir a sua opinião sobre a questão da Operação Arteja, porque eu acho que o problema é de ouro. Mas o próprio senador, o próprio ex-governador e candidato a Senado, Mauro Mendes, atribuiu ao senhor, entre outros personagens, senhor, Jaime Campos, Pedro Táxi, enfim, a responsabilização por essa operação policial. O senhor participou disso? O senhor tem alguma coisa a ver com isso? Achar que existe um cidadão que tenha influência sobre a Polícia Federal, sobre o Procurador-Geral da República e sobre um ministro da Suprema Corte, o ministro Flávio Dino. E como eu já disse, o ministro Flávio Dino, que foi nomeado pelo presidente Lula e que mandou investigar membros do próprio governo, o presidente Lula, com total independência. Achar que eu ou qualquer outro tem poder para isso,
é querer desmerecer a consciência do Mas cidadão. essa argumentação que está sendo feita. Devia explicar os fatos. É mais importante explicar os fatos, que me parecem gravíssimos. Mas eu não vou entrar nessa seara, não. Eu estou cuidando da minha campanha, vou cuidar de prestar conta do meu trabalho, vou cuidar de ouvir a população com muita atenção para saber o que ela espera de um novo senador, para que eu possa estar conectado com a população. Nesse espírito, eu vou lhe perguntar o seguinte, senador. Sendo possível a sua reeleição, alcançando, quais serão as suas prioridades como senador em relação a Mato Grosso? Olha, eu acho que o trabalho não para. Eu estou senador. Até o final do mês de janeiro de 2027 ainda estarei senador. Eu, por exemplo, já estou preparando e vou protocolar um projeto de lei para banimento dos jogos eletrônicos no Brasil. Banir. Não tem outra alternativa. Esta é uma praga que entrou de forma muito terrível nas famílias. Consegue convencer um Congresso conservador, é difícil, apegado a lobbies financeiros, difícil, a interesses você tem razão. Eu preciso muito do apoio da sociedade, eu preciso muito do apoio das igrejas, eu preciso muito do apoio de quem está vendo o drama que se instalou dentro das famílias. Ninguém ganha no jogo eletrônico. Olha o que eu estou dizendo, ninguém ganha. O algoritmo é feito para uma pessoa ganhar, o dono da bet. E além disso, quem faz a promoção, aqueles influencers que falam, comprei um carro novo, viajei, tenho um iate, é esses que estão ganhando. O cidadão comum não ganha. Só perde. Tem jeito, só perde. Olha, eu sou contra o jogo de azar, eu sou contra, por exemplo, a cassinos. Mas era melhor ter liberado o cassino no Brasil. Porque o cassino, pelo menos, vai gerar emprego na segurança, na hotelaria, no restaurante, na hospedaria. Tudo isso ia gerar emprego. E é um público mais restrito, né? Agora, hoje, o jogo bet é um negócio... Ele está aqui, está no celular 24 horas por dia. E aceita qualquer dinheiro, né? Sem nenhum controle. O governo está tentando fechar as portas, já tomou medidas importantes, inclusive de confiscar recursos das bets ilegais, punir os operadores. O senhor já apresentou esse projeto? Eu estou protocolando, estou terminando, porque eu fiz um seminário. Eu ouvi muitas famílias, bateu na porta, entrevista. Você acredita que mais de 25% das famílias admite que o problema está instalado dentro da sua casa? Gente jogando, gastando dinheiro, se endividando, pegando dinheiro na agiota. Depois vira um círculo vicioso que ela busca continuar jogando para recuperar o atrasado e só piora. Tem suicídio, o governo está tentando confiscar das ilegais, mas você percebeu, Mal? As camisas de futebol do time da Série A brasileiro, todos são financiados pelo bet. Eu ficava olhando aquela, como que chama? Que foi a novidade da Copa do Mundo, Cazé TV. Falei assim, olha, aí começaram a falar, não, você veja que é modernidade, é internet. Era nada. Financiado pela Bet, os caras ficavam comentando, o Vini Júnior vai fazer o terceiro gol, vamos pagar 3,3 por 1, a pessoa na emoção do jogo, o Vini Júnior já tinha feito 2 gols, bota um monte de dinheiro lá para sonhar que ele ia fazer o terceiro gol, perde, entendeu? É um absurdo isso, só tem um jeito, é o banimento, vai ser difícil, porque tem um lobby muito forte, o lobby muito forte, você foi na essência, tem parlamentares que... já estão dentro. Montados, já estão dentro desse jogo. Entendeu? Tem parlamentar que faz propaganda de bet em jogo de futebol e é parlamentar. Tem cabimento isso? Então nós vamos enfrentar resistência. Mas eu estou com a coragem. Então, já dizendo ao eleitor, como que eu vou fazer o futuro do meu mandato? Meu futuro é hoje. Eu vou continuar trabalhando muito para poder enfrentar legislações tão importantes como essa, fiscalizar ações que tiram o interesse público da frente, continuar trazendo recursos para o desenvolvimento do nosso estado de Mato Grosso, continuar investindo na agricultura familiar. Eu tenho um sonho de ver a agricultura familiar no mesmo patamar da agricultura empresarial, e aí nós vamos ter um estado rico, próspero para todos. A nossa Baixada Cuiabana, na agricultura, ainda não chegou na sua vocação. E não vai ser plantando soja, milho, algodão. Eu quero ver fruticultura em larga escala, sair aviões cargueiros aqui com fruta para a Europa, como acontece em Petrolina e Juazeiro, com a Embrapa que foi instalada lá e com os canais de irrigação do Rio São Francisco. Isso pode acontecer aqui. Esse sol escaldante de Cuiabá e Várzea Grande, de toda a Baixada, é propício para dar doçura e a qualidade na fruta.
Vamos aproveitar isso, e eu sonho isso, e quero fazer isso para a agricultura familiar no meu próximo mandato. Senador, Mato Grosso, ainda na expectativa, na perspectiva de uma reeleição, de que maneira Mato Grosso tem um problema seríssimo que é uma disparidade, né, social muito grande, né? Existe desenvolvimento regional muito, enfim, fragmentado, tem regiões muito ricas e regiões muito pobres. Isso tudo tem como equalizar, politicamente falando? Quer dizer, de que maneira que o senhor imagina, por exemplo, nós temos cidades, eu me referi a Cáceres, que é uma cidade que está, infelizmente, ainda não fosse a universidade lá, e alguns setores, e a beleza do Pantanal, provavelmente a cidade já teria fechado as portas e insolvente, vive com muita dificuldade. Outras cidades, que eu digo de garimpo, por exemplo, enfim, onde o garimpo acabou... É ajustar a vocação, e é possível. Veja, aquela região mesmo que você está dizendo, a região de Mirassol, São José dos Quatro Marcos, Araputanga, terras fantásticas, Comodoro, Ponce Lacerda, Porto Esperidião, tudo ali tem terras fantásticas, e ali já está chegando o povo da soja, do milho, do algodão, ali é ajustar a vocação. Já estão olhando a Bolívia para implantar soja, esses grandes grupos, então assim, ó, ali vai acontecer o desenvolvimento. A Baixada Cuiabana, que mais? Santo Antônio do Levergé, Nossa Senhora do Livramento, Poconé, Barão do Melgaço, aí o turismo, fortalecer o turismo e a pequena propriedade. Por isso, eu resgatei daquilo que era para ser o BID Pantanal, fizemos um trabalho de ouvir, a Assembleia Legislativa nos ajudou, o Ministério da Agricultura, e por isso não há coincidência, é um programa sendo instalado de recuperação de solos, com o solo vivo, como já citamos nessa entrevista, a Embrapa na Baixada Cuiabana, o apoio à comercialização, vocacionar. Você sabia que 1 hectare de milho, um produtor rural, para vender milho verde, tem uma receita bruta de R$60 mil, e o mesmo hectare de milho comercial seco, colhido de forma industrial, faz R$7.500, R$8.000 por hectare. Olha a diferença. Nem o Blairo Maggi vai colher milho verde para vender na feira, e nem o pequeno produtor vai ter uma coletadeira para colher milho seco. Um faz uma coisa, outro faz outra, mas todos vão ganhar dinheiro de R$7.500 a R$8.000 de receita bruta para R$60 mil a receita de 1 hectare de milho, ou mesmo milho. Só que um colhe verde, tem que limpar, botar na bandejinha, vender na feira, vender no supermercado. R$1 a espiga. É vocacionar, é ter uma Embrapa ensinando, é fazer política. Aí nós vamos ter, sim, um Estado rico, próspero, para todos, cada um cumprindo a sua vocação. Muito bem, nossa República vai ficando por aqui. Eu queria deixar um espaço aí para o senhor fazer as suas considerações finais. Olha, eu queria agradecer a você, Mauro, agradecer a todos que nos assistiram no Nossa República, dizer que a imprensa livre é fundamental para a democracia, para que a gente possa ver aqui, falar de tudo, sem nenhum tipo de preconceito, de forma tranquila, para que o eleitor possa escolher, fazer o juízo de valores e escolher os seus representantes. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, senhor. Nossa República desta semana vai ficando por aqui. Até a próxima semana, com uma outra entrevista tão importante quanto foi essa com o senador Carlos Fávaro. Até mais.